Olá, pessoal! Vamos dar início aí a mais uma aula muito importante e com um conteúdo incrível. Então, primeiramente, eu quero pedir para você pegar aí uma caneta, um lápis, uma borracha, um pedaço de papel, um caderninho, para você anotar todas as informações. Porque na aula de hoje eu vou falar tudo o que você precisa saber para montar um bolo de 2 andares de chantininho. É isso mesmo. Então, para você não perder nenhuma informação, fica atenta e anota tudinho, tá? Os bolos de 2 andares são extremamente lucrativos dentro da confeitaria. Não sei se você sabia disso, mas eles são muito lucrativos. Mas nem todas as confeiteiras trabalham com bolos de andares. Será por quê? Digita aí no chat que eu quero saber. Eu quero te conhecer um pouco mais. Eu quero saber se você já é uma confeiteira ou se você é uma iniciante, se você pensa em ser uma confeiteira. E se caso você seja uma confeiteira, eu quero saber se você já trabalha com bolos de 2 andares. E se você não trabalha com bolos de 2 andares, eu quero saber o que está te impedindo aí de trabalhar com bolos de 2 andares, de pegar encomendas de bolos de 2 andares e, consequentemente, você está deixando de lucrar. Eu quero saber o que está te impedindo de lucrar aí na confeitaria com bolos de 2 andares, tá? Eu quero saber um pouco mais, então digita aí no chat, eu quero conhecer você e quero conhecer também a sua dificuldade, né? Qual dificuldade que você tem de trabalhar com os bolos de 2 andares? Eu acredito que a resposta seja muito simples, porque muitas das vezes, né, a gente deixa de trabalhar com algo, deixa de fazer algo por medo de arriscar. Muitas das vezes não domina as técnicas para conseguir produzir um bolo com segurança, né? Não tem conhecimento sobre aquilo, então prefere não arriscar, né? Deixa o medo ali tomar conta, deixa de lucrar na confeitaria. Então prefere recusar ali o pedido do cliente. Muitas das vezes os motivos são esses, tá? Mas hoje, nessa aula, eu quero acabar com esse medo, passando para você tudo o que é preciso para você saber e conseguir aí produzir um bolo de 2 andares. Um bolo seguro para você entregar para o seu cliente sem medo e faturar bem com a confeitaria. Gente, quem que não quer faturar cada dia mais, né? Os bolos de 2 andares, a gente consegue faturar aí muito bem com eles, né? Às vezes você faz 3, 4 bolos pequenos ali de 15 centímetros de diâmetro, por exemplo, e você faz um bolo de andar, você consegue faturar o que você faturou na produção de 3, 4 bolos pequenos. Então, vale muito a pena trabalhar com os bolos de 2 andares, tá? Sejam todas bem-vindas a mais uma aula. Para quem não me conhece, eu já vou logo me apresentando. Eu sou Poliana Campos, especialista em bolos decorados com chantininho. Sou confeiteira há 8 anos e te ensino a ser uma confeiteira 6+. Mas, Poliana, o que seria uma confeiteira 6+? Uma confeiteira 6+ é aquela confeiteira que trabalha da cozinha de casa, produzindo bolos de chantininho e ganhando, faturando 6.000 ou mais por mês. É isso mesmo, gente. Mas antes de continuar com a aula, eu quero que você dê um clique no like aqui desse vídeo. E se você não se inscreveu para o meu canal do YouTube, se inscreva, tá? E ativa aí o sininho para você receber notificações, porque todas as vezes que entrar live, que entrar vídeo novo, conteúdo importante aí para te ajudar a se transformar em uma confeiteira 6+, você vai receber aí a notificação. Então, clica, ativa aí o sininho e se inscreva no meu canal, caso você não tenha se inscrevido ainda, tá? As confeiteiras hoje, gente, muitas confeiteiras começam a vender os bolos aí festivos, os bolos de aniversário, enfim, para várias datas comemorativas, como a gente já sabe. Começa aí a produzir esses bolos de 1 andar e vender esses bolos de 1 andar.
Mas na hora que eles falam em bolos de 2 andares, na hora que os clientes pedem os bolos de 2 andares, muitas confeiteiras correm, simplesmente correm. Cobertos de chantininho, então, muitas ficam com muito medo, porque o chantininho é uma cobertura leve demais, né? Aí muitas acreditam que não dá para fazer bolos de 2 andares. Fica ali na mesmice, trabalhando com bolo de 1 andar só, e como eu já falei para vocês, deixando de lucrar na confeitaria por isso, tá? Mas tudo isso por falta de conhecimento, como eu já falei para vocês, por falta de técnica, tá? Se você quer saber tudo sobre os bolos de 2 andares, fique comigo até o final dessa aula, onde eu vou trazer muitos conteúdos valiosos para você aí realmente conseguir colocar em prática e produzir os seus bolos de 2 andares, sem deixar o cliente na mão, sem deixar de recusar, né, encomendas. Eu quero que você pare de recusar encomendas de bolos de 2 andares e consiga fazer aí os bolos de 2 andares com total segurança, com total tranquilidade, atendendo o seu cliente aí da melhor forma possível, tá? Quando pensamos na produção aí de um bolo de 2 andares, temos que pensar em 3 coisas aí principais, tá? 3 pontos. Posso falar 3 pilares. Principal quando a gente pensa em um bolo de 2 andares, que são eles: massa, recheio e estruturação do bolo, tá? Tem a parte da decoração também, que é aquela parte que enche os olhos do cliente, tá? A parte da decoração, mas essas 3 que eu falei são as partes mais importantes, tá? É de extrema importância aí para a produção do bolo. Então eu vou anotar aqui agora e a gente vai falar um pouco mais sobre essas 3 coisas. Massa, tá? Eu vou colocar que seria um pilar, para poder ficar mais fácil. Os pilares importantes, eu vou até colocar aqui. Ó. Então, os pilares importantes para o bolo de andar. Eu tinha falado massa, recheio e estruturação. Massa. O que eu preciso saber da massa? O que eu preciso de entender? Quando eu penso na massa de um bolo, principalmente um bolo de 2 andares, eu preciso de entender que eu preciso de uma massa estruturada. Não é qualquer massa que é uma massa estruturada. Não é qualquer massa que a gente consegue montar um bolo de 2 andares, tá? Eu preciso aí, dentro, quando eu penso na minha massa, ter uma massa estruturada. Vou colocar aqui. Uma massa estruturada. Uma massa que aguente, né, o peso do outro bolo que eu vou colocar em cima. Então, o principal ponto aí é de uma massa estruturada, tá? Temos aí 3 métodos de massa que mais se trabalha na confeitaria hoje. É o método direto, é o método espumoso e é o método cremoso. As massas de método cremoso, ela traz essa estrutura que a gente precisa, tá? Para as nossas massas, para os nossos bolos de 2 andares, as massas de método cremoso. Por que ela traz essa estrutura que a gente precisa? Porque na massa de método cremoso a gente usa a gordura, né? A gente usa como gordura dentro da massa a manteiga ou a margarina, que são gorduras que traz essa estrutura que a gente precisa. Mas temos que ter cuidado, porque não é qualquer receita que você bate o olho lá e vê que a receita tem manteiga ou margarina, já é uma massa estruturada. Não, tá? Porque tudo vai depender da proporção dessa gordura dentro da minha massa para ela ser estruturada, tá? Temos que saber disso. Então, a massa estruturada, ela precisa de uma gordura que traz essa estrutura que a gente precisa. Geralmente, a gordura boa que traz essa estrutura é a manteiga ou a margarina, tá? Então, toda vez que você pensar em uma massa
para um bolo de 2 andares, você tem que lembrar do que a massa precisa de ter para você conseguir montar aí esse bolo de 2 andares, tá? O segundo pilar aí são os recheios, tá? O segundo pilar são os recheios. Os recheios também, quando pensamos e não só em bolos de 2 andares, mas quando pensamos em bolos altos, que são bolos que estão usando muito hoje, né? Os meus bolos, por exemplo, aqui na minha confeitaria, todos que eu vendo, eles têm eles têm no mínimo 12 centímetros de altura. Eles ficam ali na média entre 12 a 14 centímetros de altura. São bolos mais altos, bolos mais bonitos, bolos que chamam mais atenção, né? Que enche mais os olhos do nosso cliente. Então, para esse tipo de bolo, precisamos também de um recheio estruturado, de um recheio firme, tá? Firme. Mas quando eu falo de um recheio firme, eu não estou falando de um recheio duro, não. Eu preciso de um recheio firme, mas ao mesmo tempo de um recheio cremoso, tá? Um recheio cremoso, um recheio que desmancha na boca do cliente, que o cliente come aquele recheio e gosta, tá? E um ponto muito importante que temos que saber aqui, quando pensamos em um recheio estruturado, quando pensamos em um recheio firme, é se o recheio se mantém na mesma textura quando ele entra em temperatura ambiente, tá? Vou colocar aqui. Se mantém na mesma textura. Isso é muito importante, viu? Isso é muito importante, porque tem recheios que eles são firmes, eles têm até uma certa estrutura, ele traz ali uma textura mais firme quando ele está gelado, quando o bolo está gelado. Mas quando o bolo entra em temperatura ambiente, ele tem que se manter a mesma textura. E isso acontece com alguns recheios, ele não se mantém na mesma textura, ele perde aquela textura firme, aquela textura estruturada, firme, ele perde. Então ele vai se perdendo aquela textura e o recheio vai querendo sair para fora do bolo. É aonde dá aquela barriga em volta do bolo, é aonde o seu bolo racha. Então gera ali outros problemas por não usar um recheio estruturado. Então, isso serve até mesmo para você que está querendo aí iniciar na confeitaria, está querendo começar a trabalhar com bolos, já ter consciência, né, dessas coisas para você diminuir o caminho, né, que você vai percorrer aí para conseguir fazer bolos bonitos, seguros e estruturados, tá? E se tornar aí uma confeiteira 6+. Então, isso é muito importante. O outro pilar aí que temos é a estruturação, tá? O outro pilar aí, a estruturação do nosso bolo. Quando a gente pensa em bolos de andares, a estruturação é muito importante, tá? A gente saber estruturar um bolo de 2 andares. Uma maneira segura da gente estruturar, eu vou virar aqui porque eu vou fazer um pequeno desenho, tá? Então, ó, primeiro, como eu já coloquei aqui para vocês, precisamos de uma massa, né? Eu vou desenhar aqui mais ou menos, sei lá se isso aqui parece uma massa, mas precisamos aqui da massa do nosso bolo. Precisamos de um recheio. Precisamos aqui de um recheio. Vou até fazer um outro desenho aqui para poder ficar mais fácil. Precisamos aqui de um recheio. Sou péssima para desenhar, tá dando para ver, né? A massa, o recheio. Os meus recheios aqui, eu trabalho com 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Esses são para qualquer bolo, tanto de um andar, tanto de 2 andares. Não parece muito um bolo ali não, mas tudo bem.
Eu acho que foi. Então, pensando aqui no meu bolo, eu tenho massa, recheio, massa, recheio, massa, recheio, massa, tá? Dentro desse meu bolo, eu preciso de uma estrutura. Uma estrutura adequada que vai suportar, né, o peso do meu segundo bolo e vai suportar aí o transporte desse bolo, tá? Algo seguro que eu uso para poder estruturar o meu bolo diante de todos que eu já usei, diante de todos que eu já trabalhei, que eu já testei, vários me deu problema. Por exemplo, o caninho de milkshake. O caninho de milkshake, por exemplo, eu já estruturei bolo de andar com ele e me deu problema porque ele é muito frágil. Então, vou até pegar um aqui rapidinho. Ele é muito frágil, ó. Tá vendo? Então, ele lá dentro do bolo, ó, ele pode dar problemas, tá? Eu já aprendi, já vi profissionais estruturando com ele, mas não é legal, tá? Tem também os banquinhos, que eu já falei, já publiquei várias vezes que os banquinhos também não é uma boa opção por causa do tamanho deles, né? Eles têm 10 centímetros de altura e geralmente o meu bolo tem mais, tá? Então os banquinhos aí não é uma boa opção. Poliana, então o que você faz? O que você usa para estruturar os seus bolos com segurança? Eu uso os caninhos, tá? Esses caninhos aqui que a gente compra em qualquer loja de confeitaria. Esse caninho, o que eu vou fazer com esse caninho? Eu vou cortar ele de acordo com o tamanho do meu bolo. Eu vou medir lá. Eu tenho até aqui vários cortados já, ó. Tá vendo? Então eu vou medir lá no meu bolo e vou cortar. Vou usar uma faquinha, tá vendo? E vou cortar os caninhos, tá vendo? De acordo com a altura do meu bolo. Então, esses caninhos vão vir aqui dentro, ó, do meu bolo. Eu vou ter que estruturar o meu bolo. Então, aqui, ó, vão ser os caninhos. Eu vou ter que colocar os caninhos dentro do meu bolo para me poder estruturar o meu bolo, tá? Então, pensando que o bolo aqui em cima, ó, eu tô vendo em cima do meu bolo, eu vou ter que formar como se fosse uma cadeira, né? Enfiar os caninhos como se fosse uma cadeira. Pensa em uma cadeira com 4 pezinhos. Então, eu vou ter que colocar aqui os caninhos como se fosse uma cadeira para mim vir e apoiar o segundo bolo, tá? Que vai vir por cima aqui. Então, eu uso esses caninhos aqui porque são os que eu achei mais seguros e são os caninhos que não me deu nenhum problema até hoje, tá? E para mim poder vir com o segundo bolo, eu utilizo o guindaste. Um guindaste também é um outro produto, né? Um outro item que me dá total segurança na hora de transportar o meu bolo para cima do outro, né? Porque aqui eu monto o meu bolo e depois, com muita facilidade, eu pego o guindaste e coloco um bolo em cima do outro, sem ficar naquela tremedeira na hora de carregar o bolo, nada disso. Então eu consigo carregar com muita tranquilidade. E ele tem uma vantagem que depois que a gente coloca o bolo, coloca o guindaste em cima do outro bolo, eu consigo afundar, ó. Eu consigo afundar esse caninho para baixo, né? Ele vai entrar no bolo de baixo e vai fazer a amarração, segurando o bolo de cima junto com o bolo de baixo. E com isso eu vou evitar que no transporte do meu cliente, quando o meu cliente for carregar esse bolo não vai escorrer, né? Às vezes escorre, um fica para um lado, outro fica para o outro. Então, nesse movimento, ele se movimenta. E nisso ele pode, né, ir de lado, já aconteceu comigo várias vezes. Ele pode cair. Então, para evitar isso, a gente faz essa amarração. Então, o guindaste, gente, é uma excelente opção para montar aí os bolos de andares, tá? Então, gente, só para vocês terem uma ideia aí, para quem tem medo, para quem deixa de pegar encomendas de bolos de 2 andares, só para vocês terem uma ideia aí, o menor bolo que eu vendo de andar aqui dentro da minha cozinha, aqui dentro da minha confeitaria,
tem um valor acima de R$ 300. Então, se você deixar aí de fazer bolos de andar, você vai deixar de faturar, vai deixar de ganhar dinheiro. O menor bolo hoje que eu vendo é de 50 fatias, é o menor, tá? É o menor bolo que eu vendo, mas é claro que isso vai depender aí de região para região. Os preços não são padronizados, todo mundo sabe disso, até mesmo porque o valor dos insumos não são padronizados. Então tudo vai depender do valor, né, dos insumos que você pagou e tudo, então o preço vai variar. Mas o meu menor bolo, eu vendo ele acima de R$ 300. É o menor que eu vendo, é um bolo de 50 fatias, eu vendo ele acima de R$ 300. Então tá vendo como que é o lucro, como que eu consigo ganhar, consigo faturar bem, né, com a venda de um único bolo de andar? Então você tem que repensar isso, você tá recusando pedidos, porque você tá deixando de ganhar dinheiro, tá? Tá deixando de ganhar dinheiro aí produzindo bolos de 2 andares, tá? Então, seguindo todos esses processos, você vai conseguir fazer bolos de andar seguros, ganhar muito dinheiro com a venda deles. Agora eu quero saber mais de vocês. Se vocês continuam tendo dificuldade, o que está impedindo vocês aí de fazer bolos de 2 andares e de ganhar bem aí com a confeitaria, tá? O que vocês têm que colocar na cabeça? Produz bolos de 2 andares, vende bolos de 2 andares, fatura mais e se transforma aí em uma confeiteira 6+. E se você quer aprender mais coisas, eu tô sempre trazendo toda semana aqui no meu canal do YouTube vários conteúdos que vai te ajudar aí a ser uma confeiteira 6+, tá? Isso aconteceu comigo. Hoje eu trabalho da cozinha da minha casa, na verdade, da cozinha da minha casa não, da cozinha que eu consegui construir com o dinheiro dos bolos, que é aqui no mesmo lote da minha casa, né? Pertinho aqui da minha casa. Hoje eu tenho minha cozinha separada, eu trabalhei 5 anos da confeitaria com a minha cozinha, trabalhando dentro de casa, e depois disso eu consegui construir a minha cozinha no mesmo lote, mas separado da minha casa, tá? Hoje eu sou uma confeiteira 6+, e ajudo mulheres comuns a se transformar em uma confeiteira 6+. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, sempre ver os conteúdos que eu publico, fiquem ligadinhas nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook. Se você não me segue nas redes sociais, corre para você me seguir, porque todos os dias eu solto lá conteúdos importantes para você se transformar em uma confeiteira 6+. Tchauzinho, gente, até a próxima aula.